Ele diz que o maior poder da filosofia hoje é desarmar essas armadilhas de palavras. Eu vejo isso muito explícito no que o STF fez. Ao chamar de crimes antidemocráticos, semioticamente, ou seja, sem que as pessoas percebam, elas dizem, não, são coisas muito graves. Mas existe estupro de vulnerável democrático? Não. Todo crime é antidemocrático. Lógico, é isso. Claro. Portanto, a Flávia ajudou a articular, até porque eu não entro em contato com esses professores, em razão do meu telefone celular e das minhas mensagens também ser monitorada, e isso nós descobrimos com a apreensão do celular do Silas Malafaia na semana retrasada, e nós acabamos fazendo, com a intermediação da Flávia Ferronato, esta substituição. Pegamos um projeto absolutamente são, absolutamente justo, e transformamos em um projeto de um artigo só. E transformamos em um projeto de um artigo só, com a colaboração dos maiores constitucionalistas do Brasil, que infelizmente não podem se expor, não podem ter os seus nomes revelados em razão de perseguição. Aí nasceu esta substituição e eu também nem assinei esse texto. O que aconteceu foi, eu não sei quem recebeu da imprensa esse texto, e aí eu comecei a receber chamados de todos os veículos, e, bom, vamos dizer o que aconteceu, e o que aconteceu foi isso. Né? Peço até desculpas por ter feito essa revisão e essa nova sugestão sem ter consultado os advogados que trabalhavam antes nesse texto, mas na situação atual do Brasil, ou a gente faz a coisa com menos risco dela ser obstacularizada no STF, ou nós vamos ficar apenas dando murro em ponta de faca. Continuo acreditando que todas as condenações, investigações e processos em curso são nulos de pleno direito. E esse texto, essa substituição, esta anistia, esse PL da anistia de artigo único, ela é, na verdade, mais uma anistia aos ministros do STF do que às vítimas da perseguição política. Ela abrange, ela começa da inauguração do inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes, o inquérito das fake news, que depois se torna o inquérito do fim do mundo, porque ela é uma anistia para os crimes de abuso de autoridade e pela contrariedade à lei que os ministros vêm cometendo. Então, esta anistia, porque uma anistia tem que ceder dos dois lados para pacificar, é uma saída honrosa para o STF. E também é uma via de salvação de tanta injustiça, porque é inconstitucional, porque é ilegal, para as pessoas que são investigadas, estão sendo processadas e já estão condenadas. O que muita gente me pergunta é o seguinte, Segré. O Globo, né, que é um veículo que tem informação privilegiada, que já soltou essa semana que o STF já formou maioria para dizer que a anistia seria inconstitucional. Aí eu me pergunto o seguinte, E viram a lei? A lei orgânica da Magistratura Nacional proíbe o juiz de dar entrevista, de falar fora dos autos de processos que ele julga ou que pode vir a julgar. Primeiro, nós não temos nem o PL protocolado. Nada. Nós não temos lei aprovada. E se a lei for aprovada, alguém pode se insurgir com uma ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, o que PT... pode não acontecer também, como é que o Supremo, na sua maioria, segundo o Globo, de caráter reservado, é claro. Sim. Então nós temos uma maioria ali que descumpre a lei, isso é fato, porque o Globo disse, que já prejulgou uma ação que pode sequer vir a existir. Ou seja, todos eles já se deslegitimaram para julgarem a constitucionalidade ou não desse projeto de lei que ainda sequer foi protocolado. Mas aí dizem que é inconstitucional. Se tem um problema na modernidade, segundo o STF, esse problema se chama fake news. Então a gente tinha que tirar do ar o site do STF, tinha que tirar do site o Globo, porque se existe uma fake news nessa história é de que a anistia ela é inconstitucional. E não é neste caso.
Por que não é? Ora, vamos à Constituição, senhores. A Constituição, ela diz o seguinte, que são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto. Graça é o perdão que o presidente dá a um indivíduo que pede. Então ele extingue a punibilidade de uma pessoa já condenada. Por que já condenada? Porque o Código de Processo Penal diz que no caso da graça tem que ser a pedido do condenado. O que não acontece nem com o indulto nem com a anistia. A previsão de ser condenado com trânsito em julgado está na concessão da graça, que é um ato pessoal que o presidente dá para um indivíduo que a pede. Mas aí isso, me permita, Claro. tem que pedir. Tem que pedir. Ou seja, não é uma coisa que o presidente de livre-arbítrio dá para alguém. Alguém que está condenado fala, presidente, só me dá a condenado. graça. Qualquer pessoa pode pedir em nome de outro. Ah, ok. Mas é conforme o Código de Processo Penal descreve. Ok. Porque as coisas ligadas a crime e penas privativas de liberdade têm que seguir o princípio da estrita legalidade. Está na lei, está na lei. Não está na lei, não está na lei. Não pode se inventar critérios que não estejam na lei. Perfeito. Então o critério da condenação existe para a graça, que é pessoal e individual. Ok. Mas já não há, a lei já não diz que o indulto e a anistia precisam ter pessoas condenadas com trânsito em julgado. Então você pode Muito conceder interessante. indulto ou anistia para pessoas que estão sendo investigadas ou presas preventivas. Se me permite, claro. até para o público entender, Por favor. Ou a diferença, ou que a gente pode, até para eles entenderem o que a anistia faz, a anistia não é nenhum perdão, a anistia é um esquecimento. Exato. Então, quer dizer, você não está perdoando porque alguém fez algo, você está esquecendo os fatos que ali estão sendo narrados. Então, a anistia, nós não queremos mais falar disso, vamos riscar Cortamos. o chão e virar a página. Exato. É disso que se trata. Apagamos no cérebro que isso aconteceu. É isso, é aquela luzinha lá do Homens de Preto. É mais ou menos isso, porque não deu certo, porque deu ruim, porque não tá bom. Então, é nesse lugar que a anistia está. Agora, esse ponto é interessante. Não, aí veio o STF e já se adianta. Então, isso é inconstitucional. E jornalistas, vamos também dizer, que ficam levando e trazendo. Né? Eu até acho que esses jornalistas que ficam levando o recado do STF podiam ser nomeados aí para os Correios. Porque, enfim, não estão com problema de entregar a carta, não estão conseguindo. São eficientes, Boa. são carteiros, mais do que jornalistas. O STF tem que ficar quieto, o STF não tem que falar nada, até porque, como bem disse Não é aqui... que não tem, não pode. Não pode, é crime. É crime. Não deveria, né? E outra, né? Será que todos eles, será que os 11 acham isso? Porque senão eles estão falando, inclusive, em nome dos colegas. Maioria. O Você Globo mas- gravou, formou maioria, ou seja, pelo menos 6 Dos cometem 11. crimes contra a lei orgânica da Você magistratura. quer só um detalhe, lembrando que o Biden concedeu um indulto para o próprio filho antes de sair do Exato. governo. Não, né? a graça. A graça. Que foi o que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Perfeito, Silveira, perfeito. mas o STF, contra a legislação e contra a Constituição, disse, não, ele deu, isso tem caráter pessoal e os atos administrativos têm que ser pessoal. Mas a graça ela é um dos pessoal? únicos atos pessoais. Tá, mas aí eu quero tomar uma fala tua, dizendo tudo isso está banido por um monte de irregularidades. A quem um jurista, a quem um advogado vai falar, senhores, vocês estão errados. Não dá para falar. O Então- STF é a última instância no Mas Brasil. então, quando ele Segundo está errado, É por isso que nós temos que poder Segundo esperar pelo Caivano, Congresso. quando ele estava argumentando e chegou um parlamentar de esquerda, ele disse, pede para Deus, porque não tem mais ninguém. Exatamente, é bem isso. E é por isso que o STF não pode, mesmo que ele esteja com anistia na mão, ele não pode, como bem disse o Pavinato, ele não pode chegar e falar assim, olha, aqui tem no artigo 48, salvo engano, da Constituição, que fala exatamente o que pode e o que não pode ser anistiado. Se você sair... É o inciso 48 do artigo 5º. E que, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Não tem nada de crimes contra a democracia. Sabe o que é mais evidente, Marcília? É que o inciso 48, ele fala que você não pode. O 43, aliás, desculpa, 43. Para quem não sabe procurar, é 5º, XL, 3 pauzinhos, tá? Número O 43, ele fala
que não são passíveis de indulto, graça ou anistia. E só para terminar a diferenciação, Imagina, né, a graça, já falei, o indulto e a anistia podem ser dados àqueles que estão condenados com o trânsito penal e julgado das suas condenações ou não. O indulto é dado pelo presidente da República, através de critérios técnicos. Ele fala, olha, estão indultados, ou seja, extingue-se a punibilidade, a punição já aplicada ou a possibilidade de ser punido, aquele que se enquadra nesses critérios. Aí o advogado vai lá e binga ou não binga. Já a anistia, ela é concedida pelo Congresso e tem caráter político, é o esquecimento político. E tem jurisprudência firmada do próprio STF, quando o STF era STF, né, sobre esse tema. E o que é mais engraçado, porque o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, ele fala que só não pode receber graça, anistia ou indulto os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, o terrorismo e os crimes hediondos. Ora, senhores, o terrorismo é definido em lei. Você precisa ter motivação por preconceito de origem regional, raça, religião, etc. Não é terrorismo. E o inciso 44, que vem na sequência, artigo 5º, 43, fala que é crime hediondo, e é crime hediondo que aquilo que é crime, a lei de crime hediondo diz que é crime hediondo. Claro. E a lei de crime hediondo não diz que crime contra o Estado seja hediondo. É básico assim. É isso. O inciso 44, que vem na sequência da Constituição, deixa claro que esses crimes contra o Estado Democrático de Direito sequer podem se enquadrar nos crimes hediondos, porque ele fala: a lei constitui inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Ou seja, a própria Constituição trata em apartado Isso. crimes contra a Constituição e o Estado democrático de direito. O que não pode ser objeto de graça, indulto ou anistia está no inciso 43 do artigo 5º. E o inciso 44 diz que não pode, eles são imprescritíveis e inafiançáveis. Mas não, fala. não passíveis de graça, indulto ou anistia. Isso é muito clara, essa diferenciação. Pavinato, tem um ponto que eu estava até ontem num debate, aí uma professora de direito veio falar assim, tudo bem, mas o problema é que se Mas peraí, professor de direitos morais... De direito ou Porque se ela for professor de direitos morais, já é outra coisa. Aí ela veio e falou, não, mas o problema é que os crimes contra a democracia são contra a Constituição. Então... Manda ler o inciso 44. Mas com todo respeito, era a pergunta que eu queria fazer, porque as pessoas com quem eu estou conversando estão dizendo que o argumento deles é que será contra o Estado Democrático. Então, nem contra a democracia, contra o Estado Democrático. Só que é o seguinte, que é minar as instituições e por isso é inconstitucional ou é contra a Constituição. Mas por isso que eles na vão querer brigar. Constituição. A Constituição diz aqui. Mas veja, tudo pode perverter a Constituição. Por exemplo, nomear um ministro do STF erradamente... Que não tenha notável saber. O Toffoli tem notável saber. É crime contra a Constituição. Reprovou duas vezes o curso de juiz. Fazer uma sabatina errado também pode resultar num tirano. Você sabe quem estamos assistindo? assistindo? Sabe quem estamos assistindo? Sebastião Coelho. E convidamos para o ele. Sebastião. Não, você vai conseguir mandar um beijo para ele porque ele vai entrar. Está esperando, dizendo que o debate está tão bom que ele ainda não se conectou. Sebastião, entra aqui, participa no debate. Nós teremos hoje Sebastião Coelho, que nos dá o privilégio da sua companhia, e teremos no decorrer do Faroeste Brasileira de hoje o chefe Chiquini também falando sobre esses áudios que vamos veicular aqui do Eduardo Tagliaferro, em que um desembargador, o juiz Vieira, que assessorava ou assistia, juiz instrutor do STF, do Alexandre de Moraes, fazia algumas gambiarras para conseguir que algumas coisas fossem de um jeito ou do outro. Só para colocar essa questão do crime antidemocrático. O próprio STF criou uma estrovenga bizarra no Brasil. Ao tratar os crimes contra o Estado Democrático, que são esses, que apesar de imprescritíveis e inafiançáveis, são sim passíveis de anistia, graça e indulto. Ele colocou esses crimes sobre a seguinte expressão: crimes antidemocráticos.
Essa é a maldade da palavra. Quando Wittgenstein, que foi um dos maiores filósofos do século XX, ele diz que o maior poder da filosofia hoje é desarmar essas armadilhas de palavras, eu vejo isso muito explícito no que o STF fez. Ao chamar de crimes antidemocráticos, semioticamente, ou seja, sem que as pessoas percebam, elas dizem, não, são coisas muito graves. Mas existe estupro de vulnerável democrático? Não. Todo crime é antidemocrático. Lógico, é isso. Claro. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.